Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre respiração e principalmente respiração nasal e performance. Será que isso faz algum sentido? Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar consciência. Antes de tudo eu queria desejar feliz 2025 para vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo realmente no canal aqui esse ano. Então eu queria agradecer quem tem acompanhado nossos vídeos, dado joinha, quem se inscreveu lá, nossos inscritos. Isso tem ajudado a gente a crescer e me motiva a fazer mais vídeos para vocês, tá? Valeu! Bom, vamos lá. Isso tem acontecido já há algum tempo, alguns atletas chegando e me perguntando sobre respiração nasal, se vale a pena, tem vídeo na internet, podcast, e eu resolvi dar uma pesquisada de onde surgiu essa tendência aí. Eu achei um livro que chama As Vantagens do Oxigênio. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2021, mas lá fora ele já é de 2016. E aí eu fui dar uma lida no livro. Ele fala realmente da respiração nasal para melhora de performance, mas ele fala também para melhora de outras doenças, asma, apneia obstrutiva, até alterações metabólicas e tal. Mas eu vou focar aqui na parte de respiração para performance, tá? E aí quando a gente olha lá no livro, a primeira coisa que eu achei um pouco errada é que ele já começa com um paradigma de que respirar pelo nariz é o certo e respirar pela boca está errado, tá? E aí quando a gente vai na literatura, existem estudos até mais antigos ali dos anos 2000 ou até antes, que eles foram analisar exatamente isso, qual que é a forma de respirar durante a atividade física, o que acontece. E eles viram que em algum determinado momento, quando você começa a aumentar a intensidade, existe essa transição e a pessoa para de respirar pelo nariz e começa a respirar pela boca, tá? Isso acontece. Em pessoas mais treinadas parece acontecer um pouquinho mais lá para frente, e em pessoas menos treinadas acontece antes. A gente vê muito isso em quem está começando a fazer atividade física, rapidinho abre a boca e começa a respirar pela boca. Então, isso é normal, tá? É uma coisa que acontece. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, eu acho que a gente tem que entender um pouco da fisiologia e aí sim eu volto para o livro. Existem 3 gatilhos que a gente usa para aumentar a nossa respiração durante a atividade física. O primeiro deles, que eu acho que é bastante importante, é a quantidade de CO2. Então, conforme a gente aumenta a intensidade da nossa atividade física, a gente vai acabar produzindo mais CO2 e a gente tem que colocar esse CO2 para fora. Isso vai acontecer pela nossa respiração. Então, esse é um dos gatilhos para aumentar a respiração. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo que eu vou deixar aqui para você que fala um pouco dessa questão do CO2 e aumento de respiração. Outra coisa importante é o controle do pH sanguíneo, tá? Nosso pH é extremamente regulado. Nosso organismo mantém esse pH em torno de 7,4, mas não varia muito. É 7,35 a 7,45, não sai muito disso, a não ser que eventos muito intensos estejam acontecendo. E durante a atividade física muito intensa, a gente vai ver que existe uma formação de íons H+, e tem uma tendência a formar essa acidose, e o corpo, para se livrar dessa acidose, para compensar essa acidose, acaba aumentando a respiração, porque, simplificando bastante aqui, colocando CO2 para fora, a gente diminui a acidose, tá? Então, o CO2 no sangue acaba aumentando a acidose, diminuindo o pH, tá? Então, uma forma de fazer isso é aumentar a ventilação, colocar CO2 para fora. Beleza. O terceiro gatilho é a hipóxia, tá? A hipóxia é falta de oxigênio. E esse é uma coisa que não acontece durante a atividade física. A gente sabe, pelos estudos, que lá no tecido tem uma pressão parcial de oxigênio muito baixa por causa do consumo intenso, mas não chega a fazer disóxia ou hipóxia lá tecidual. Então esse não é um ponto que eu vou entrar aqui, a não ser que a pessoa esteja fazendo um training camp de altitude. Aí em altitude é diferente um pouquinho e pode acontecer hipóxia, tá? Então isso não vamos usar esse. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse controle de pH e como isso influencia a respiração, tem um vídeo também de respiração na subida, vou deixar aqui para você, eu falo um pouco disso. Beleza. E aí, a outra coisa muito importante que a gente tem que pensar é quem está transportando esse oxigênio pelo nosso sangue. E isso acontece com uma proteína chamada hemoglobina, que ela vai estar dentro da nossa célula do sangue e ela tem algumas características bem interessantes, porque ela tem que se ligar com o oxigênio
mas ela tem que ser capaz de liberar esse oxigênio depois. Então lá no pulmão ela se liga ao oxigênio, mas lá no nosso músculo, nos tecidos, ela tem que ser capaz de liberar esse oxigênio. Então essa afinidade, essa ligação não pode ser irreversível, né? E fisiologia é maravilhosa, já criou um método certinho, então dependendo do meio que essa hemoglobina tá, ela vai ter maior afinidade ou menor afinidade com o oxigênio. Isso aí tem uma curva que a gente chama de curva de dissociação da oxihemoglobina. E existem 3 fatores também que vão, a gente chama de deslocar essa curva para a direita, ou seja, diminuir a afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Essas 3 coisas são temperatura, pH, então diminuição de pH, aumento de temperatura, diminuição de pH e aumento da quantidade de CO2. E olha que interessante que é isso, né? Porque se a gente pensar, aonde isso está acontecendo? Qual é o meio que vai ter aumento de CO2, aumento de temperatura e diminuição do pH? É no músculo em atividade, tá? Então, quando a gente está fazendo uma atividade de maior intensidade, nosso músculo tem que produzir mais energia, vai ter um metabolismo maior, vai produzir mais CO2, vai produzir mais H+, então acaba tendo uma queda no pH e a temperatura aumenta sempre que a gente está fazendo atividade física. Então, lá no músculo, essas condições vão estar assim. E olha que legal, já que nosso sangue, nossa hemoglobina não vai sair de lá do coração com um CEP para saber onde que ela tem que entregar o oxigênio. Esse sangue vai passar pelo corpo, vai passar por músculos que estão trabalhando menos e ali não vão ter essas condições, então ele vai liberar um pouco de oxigênio, mas quando ele chegar lá no seu quadríceps, se você estiver pedalando, fazendo força lá, fazendo um tiro de FTP, seu quadríceps vai estar no lugar perfeito para esse oxigênio ser liberado, tá? E aí existe que ele traz no livro um conceito que é o efeito Bohr. O que é o efeito Bohr? O efeito Bohr é exatamente isso. Em ambiente que tem mais CO2 e menor pH, essa afinidade é menor e aí ele acaba liberando mais oxigênio, tá? Esse é o efeito Bohr. Mas no livro ele fala o seguinte, no livro ele fala que a gente deveria respirar pelo nariz para reter mais CO2, então a gente vai ter mais CO2 no nosso corpo, e aí a gente consegue liberar mais oxigênio para os nossos tecidos. Isso seria lindo, mas é o que eu falei, a gente tem compartimentos diferentes. Então no pulmão eu quero que aconteça uma coisa, mas lá no nosso músculo outra coisa. E aí se a gente pensar que eu vou reter CO2, provavelmente esse CO2 vai ficar no meu pulmão e no meu pulmão ele vai ficar no meu sangue. Então no meu sangue vai ter mais CO2. Se eu tenho mais CO2 no meu sangue vai ficar mais ácido, lembra? E outra, tem mais CO2, quando ele chegar lá no músculo, se eu tenho que tirar CO2 daquela área de produção de CO2, jogar no sangue para levar para o meu pulmão, se já tiver no sangue bastante, eu vou ter uma capacidade reduzida de retirar esse CO2, tá? Fora isso, quando a gente está em alta intensidade mesmo, passou do seu segundo limiar, do seu FTP, quem vai comandar nossa respiração é a acidose, não é mais a quantidade de CO2, e aí o corpo quer botar o máximo de CO2 para fora por causa daquilo que eu falei, que é a questão de controlar o pH. Isso se torna mais importante do que quanto de CO2 tem, tanto que a gente vê até uma queda de CO2. Eu falo isso no vídeo aqui de respiração na subida, tá? Então, eu acho que tem um erro conceitual aí. Talvez, se você... E aí ele fala de uma outra coisa interessante, que é o BOLT test, tá? Que é Body Oxygen Level Test. Apesar dele falar que é Body Level, que é o quantidade de oxigênio para você testar a quantidade de oxigênio, na verdade ele está testando sua tolerância ao CO2. E aí se você for uma pessoa, se você for uma pessoa que tem uma tolerância maior ao CO2, tendo um CO2 mais alto, talvez você não vá fazer uma respiração mais acelerada e tal. E isso pode funcionar até o seu FTP, tá? Acima do seu FTP, como eu falei, o pH acaba se tornando mais importante e aí o CO2 começa a cair mesmo. Então, inclusive, assim, ele fala muito no livro da questão de ser baseado em evidências e tal, mas eu procurei BOLT test no PubMed, não achei nenhum artigo sobre isso, então não sei se realmente tem algum significado. Ele acaba justificando muita coisa com os treinos de apneia para mergulhadores de apneia. E aí faz todo sentido, você tem que ter um aumento dessa capacidade de reter o CO2, porque quando a gente prende a respiração,
não é a falta de oxigênio que faz a gente respirar, tá? Como eu falei, não dá tempo de faltar oxigênio, mas o CO2 está se acumulando. E aí aquela fome de ar que a gente tem é por causa da retenção de CO2. E aí a gente consegue realmente treinar isso e ficar mais tolerante a essa quantidade de CO2 para evitar essa vontade de respirar. Isso é extremamente importante para uma pessoa que vai fazer mergulho de apneia. Agora, para um ciclista, não sei se tem muita vantagem, porque a gente tem ar aqui, eu posso respirar tranquilo, não vai ser até bom, tá? Então, mais esse ponto aí. E aí, falando do livro em si, eu comecei a ler e cheguei em alguns pontos ali que eu comecei a pensar realmente se... Eu acho que ele conta muitos casos anedóticos. Então, fala assim, a pessoa tal fez esse treino e melhorou isso, a pessoa tal fez esse treino e começou a dormir melhor e tal. Isso são relatos de caso, tá, gente? Isso não tem muita força como ciência. Ciência tem que ser, peguei um grupo, fiz a intervenção, outro grupo não fiz, tem que ser controlado, outras pessoas têm que conseguir fazer a mesma intervenção e ter os mesmos resultados, aí sim a gente começa a ter evidência. Então, achei que faltou um pouco disso no livro. Eu comecei a ler e chegou num determinado momento que ele falou que o ácido lático aumenta e aí começa a ter queimação no músculo e fazer a sua fadiga, vem por causa disso. Foi a hora que eu parei de ler o livro. Se você quiser entender um pouquinho mais por que eu parei, tem um vídeo só sobre ácido lático e lactato, vou deixar aqui também, e aí você vai entender que não é bem por aí. Então, achei que tem uns erros fisiológicos importantes. Mas eu fui buscar na literatura alguma coisa sobre respiração nasal. E a respiração nasal não é de todo ruim, na verdade tem muitas vantagens. A primeira dela é para atletas que têm asma induzida pelo esforço, então isso é bem legal. Como você vai filtrar mais e vai aquecer mais esse ar, as pessoas têm menos eventos de asma induzida pelo esforço. Então é legal você fazer isso se você tem essa condição. E uma coisa bastante interessante, em alguns artigos eles mostram que realmente é uma coisa treinável. Você começa a treinar a respiração nasal e pode ter uma melhora. Realmente você começa a ficar mais eficiente em respirar pelo nariz e você consegue sustentar intensidades mais altas. Tem até um relato de caso de um triatleta que eles testaram e depois de 6 meses esse atleta conseguia chegar a intensidades máximas só respirando nasal. Então é uma coisa treinável, tá? E aí entra um ponto importante, porque alguns vídeos, algumas pessoas usam essa questão de respirar pelo nariz para saber se está realmente abaixo do primeiro limiar, ou em Z2. E aí é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque se você estiver treinando isso há algum tempo, pode ser que você esteja com a capacidade de passar do seu primeiro limiar respirando pelo nariz. Então não use só essa métrica. Acho que o mais legal é usar a percepção de esforço também nisso. E lembre-se, Z2... chuta para baixo, tá? Não tenta ficar ali no Z2 para o Z3, que isso vai te causar mais fadiga e a mesma adaptação, talvez. Então, mais legal, seja mais conservador quando você for treinar Z2. Outra coisa que corrobora aí para a gente falar que não tem um ganho de performance essa respiração nasal é que aqueles dilatadores nasais não mostram ganho de performance, tá? As pessoas usam durante a prova ali, mas como a gente tem uma tendência a respirar pela boca em alta intensidade, ele acaba não levando a um ganho de performance. Isso não quer dizer que isso seja ruim, tá? Seja inútil aquele aparelhinho, mas eu acho que ele é mais legal para essas pessoas que querem melhorar essa capacidade de respirar pelo nariz e aí usarem treinos de menor intensidade vai te ajudar, porque é realmente muito desconfortável para quem não é acostumado a respirar pelo nariz. Então, o nasal fica aí. Tem um artigo bem interessante que ele traz várias dessas coisas, tentando mostrar o que é realmente ciência e o que é pseudociência. Lá tem esses dilatadores nasais, tem essa coisa da respiração nasal, tem TMI, que é treinamento muscular inspiratório, e aí ele vai diferenciando o que é. Tem até oxigênio em lata para você melhorar sua performance. Então ele fala tudo isso, eu vou deixar na descrição aqui. Acho que só por isso já vale um joinha aí, dá um joinha pra gente se já chegou até aqui no vídeo. E se você tá curtindo, se inscreva no canal, beleza? Acho que é basicamente isso, gente. Existe, na verdade, alguns artigos que realmente mostram que tem uma diferença, tá? Quem respira pelo nasal em altas intensidades acaba tendo uma ventilação menor, pode ter uma eficiência ventilatória melhor, mas isso não ainda se traduziu em
ganho de performance, tá? Mas se você acha que é legal, você quer treinar isso, é treinável, acho que vale a pena, mas não acho que você precisa respirar pelo nariz e que isso é o certo, beleza? Encaminha isso aí para os seus amigos que são loucos por respiração nasal e querem fazer tudo com respiração nasal. Compartilha, dá um joinha, se inscreve no canal aí, ajude a gente a crescer. Valeu!